boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Começamos agora o nosso momento oficina mecânica, momento da revisão. Vamos fazer a revisão para a prova terrível de descabelante da semana que vem. História da arte. Primeira coisa importante a gente pensar, vocês tenham em mente aí, são algumas definições de arte, cultura. Arte e cultura, essas duas são importantes para a gente. A definição de arte, formas de expressão em diversas linguagens que procuram representar o tempo vivido, o homem em suas diversas ações, reações, como ele contempla o mundo, como ele vê o mundo e como ele, de certa forma, também projeta esse mundo no futuro. A arte, ela funciona dessa forma. É sempre uma expressão aonde contém emoção. E a partir dos grandes vestígios que foram sendo deixados, grandes, pequenos, médios, enfim, os diversos vestígios que foram deixados ao longo da história, a gente consegue construir uma história da arte. Lembrando que história, obrigado pela sua participação no nosso vídeo, faz parte, lembrando que história é uma ciência, muitas vezes ainda questiona se é ou não é uma ciência, que trabalha com fatos, com o passado. A forma que a gente estuda história geralmente é um pouco equivocada, porque a gente fica muito preocupado pelo fato em si, pela data em si, pelo acontecimento em si. Mas acho que o mais importante da história são as versões sobre um determinado fato, sobre um determinado acontecimento, e ter a certeza de que a história ela nunca se repete plenamente. Ela pode ter semelhanças em alguns momentos, em alguns períodos, mas ela nunca se repete, porque é uma ciência humana, né? O homem é o centro disso aí, e o homem nunca vai se reunir da mesma forma, com o mesmo grupo, realizando as mesmas façanhas, para o bem ou para o mal. Okay? Então a história é algo que não se repete, porque ela é um momento único. Então, o melhor para estudar a história seria tentar entender o que produziram sobre determinado fato, sobre determinado acontecimento, e assim a gente tem uma pluralidade de visões. Porque depende de onde você enxerga aquele fato, aquele acontecimento, aonde você esteve, ou ler, pegar essa literatura das pessoas que vivenciaram aquele momento em diferentes âmbitos, em diferentes posicionamentos ideológicos. Ok? Isso é importante da gente saber. E o outro conceito, nesse primeiro bloco aqui do nosso programa Revisão História da Arte, é o conceito de cultura, que vem sendo transformado ao longo da história. Por muito tempo pensávamos que cultura tinha a ver somente com erudição, conhecimento, questão científica e arte. Ser artista ou contemplar a arte fazia com que o indivíduo fosse considerado um indivíduo culto, ou bastante cultura. Se perguntássemos há 50, 60 anos atrás, quem tem mais cultura? Um professor universitário ou um operário da construção civil? Provavelmente falaríamos o professor universitário. Desconfio que até hoje ainda algumas pessoas podem ter esse tipo de pensamento. Mas com o surgimento da antropologia no final do século XIX, início do século XX, e os seus desdobramentos, começamos a utilizar um outro conceito de cultura, percebendo que todo ser humano é um agente cultural. E cultura passou a denominar todos os modos de fazer, pensar, sentir, se expressar religiosamente, filosoficamente, artisticamente, os modos de vestir, se alimentar, tudo isso, todo esse caldeirão
informações é que definem o que é cultura. Okay? Então, nessa perspectiva, fazendo a pergunta novamente, quem tem mais cultura, o professor universitário ou o operário da construção civil? A resposta é os dois. Ninguém tem mais ou menos. Só que cada um vai desenvolver a sua expertise cultural num determinado campo. Perguntas? Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer. Nossa amiga câmera vai registrar a pergunta, ok? Você pode participar dessa revisão interativa aqui da História da Arte. Ok? Então isso é um dado importante para a gente, que nós trabalhamos com uma das vertentes culturais. Uma das possibilidades da gente entender grupos, sociedades, povos, a partir das expressões artísticas que eles deixaram ao longo do tempo. Depois do intervalo comercial, começaremos com a arte na pré-história. Voltamos aqui na nossa revisão, momento oficina mecânica. Arte na pré-história. O que é importante da gente estar pensando? A gente vai considerar essa arte da pré-história a partir dos vestígios que foram deixados em cavernas e utensílios que são encontrados, sobretudo, pelos colegas arqueólogos. Mas o que a gente está falando, né? São civilizações, povos, grupos, tribos que estavam habitando essa terra há mais de 4.000 anos, pelo menos. Um dado novo, descobriram lá em cavernas da África uma possibilidade, ousada, de um possível ancestral aí do homem, mas que pode datar de 100 milhões de anos atrás. Que é uma coisa assim, que a gente não tinha noção, talvez, de tanto tempo desse homem como estar aqui. Tirando em alguns desenhos animados, como Fred Flintstone, por exemplo, onde homens e dinossauros conviveram juntos, talvez, pode ser, e você vê que a história, a ciência, ela nunca para de estar trazendo novidades. Então, de repente, toda uma certeza, ou, para falar uma palavra acadêmica, um paradigma já afirmado, né, que seria que não houve essa coexistência entre homens e os dinossauros, de repente isso tudo pode cair por terra a partir dessa descoberta. Né? Então, estamos falando aí desses achados arqueológicos de objetos, utensílios, pedaços de objetos, restos de alimentos, restos de residências, urnas funerárias, que vão nos dar pista de como viveram esses povos antes do período que a gente chama de história. Importante, qual é o marco que a gente define o que seria o início da história? A invenção da escrita, ok? Porque a partir daí nós temos registros que vão nos dar mais pistas sobre a vida em sociedade, a organização política, social. Mas, antes disso, a gente acaba chamando, né, esse grande período aí, cada vez talvez maior, a partir dessas novas descobertas, de uma pré-história. Então, vamos estar falando de povos, grupos, tribos, que não tinham uma produção escrita, não tinham esse domínio da escrita, do código escrito. E a gente caminha mais nas dúvidas do que nas certezas em relação a isso. Mesmo que quando começa a ter a história, a gente também não tem muita certeza sobre tudo. Como eu falei no bloco anterior, né, em história eu acho que a gente não tem que ter tantas certezas. Eu acho que sim, perceber a pluralidade de verdades que vão estar sempre em conflito para estabelecer qual é a verdade oficial, qual a verdade que interessa, qual a verdade que deve entrar nos livros, por exemplo.
Então, o que é importante a gente pensar nessa questão da pré-história e nessa arte da pré-história é que esses grupos viviam, na sua grande maioria, a princípio como nômades. O que é nômade? Nômade, sublinhei, passei no marca-texto, nômade. Eram grupos que viviam em constante deslocamento. Não se fixavam em lugar nenhum, estavam sempre à busca de alimentos, ou alimentos para caça, para pesca, ou os alimentos que a natureza oferecia, mas quando esgotava aqueles recursos, eles migravam para outro espaço. Então, são grupos nômades, na sua grande maioria formados por clãs, ou seja, é como se fosse uma grande família, quase todos pertencentes aos mesmos laços sanguíneos, e que tinha uma visão animista. O que é isso? Visão animista. Escolhiam um objeto, um elemento da natureza, para ter uma devoção. Você vê que a questão da espiritualidade sempre foi importante para todos os povos. Então, esses clãs elegiam, às vezes era uma pedra, às vezes era um próprio fenômeno da natureza, ou às vezes era um animal, que eles escolhiam para ser essa ligação terrena com o divino. E aí, do nome que cada um dava para essa divindade ou divindades. Ok? Então, isso é uma característica marcante da maioria desses povos que habitavam a Terra durante esse período da pré-história. Em termos de arte, uma coisa importante é que esse conceito de arte que nós temos, arte como essa expressão de um sentimento, de um momento, de uma projeção para o futuro, eles não tinham claramente essa função. A arte não tinha essa função dentro desses povos primitivos ou pré-históricos, melhor falando. Tá? Porque a arte aparecia no sentido de... era utilitária, como a gente pode dizer. A arte na pré-história era utilitária. Tá? Isso marca texto. Porque a arte na pré-história, a gente pode dizer que ela era utilitária. Ou seja, não se tinha preocupação estética. E o que a gente encontra e acaba dizendo que é a arte pré-histórica são esses objetos que encontramos, pontas de lanças, que tem uma simetria, que tem um cuidado, sobretudo quando esses grupos vão se tornando mais sofisticados, passando do período do paleolítico para o neolítico, para essa chamado período da pedra polida. Isso vai se sofisticando, mas não era com a preocupação estética de fazer uma lança fashion, uma certa fashion, era porque eles foram tentando melhorar essa produção. Uma coisa que a gente, quando fala, e a gente mostrou imagens aqui durante as aulas de arte pré-histórica, a gente acaba sempre voltando àqueles desenhos nas grutas, como lá em Lescaut, lá na França, ou até mesmo aqui no Brasil, na região da Serra da Capivara, onde também encontraram vários desenhos rupestres. E ali nós temos duas possibilidades de enxergar esse fenômeno. Uma, como se fosse um espaço para o registro das atividades que foram realizadas. Vemos muitos desses desenhos são pessoas em atitude de caça, boa parte feita em cima ou de animais isolados. Então, por muito tempo acreditávamos que era somente uma expressão como se fosse meu querido diabo. Hoje cacei um pisão. Novas correntes historiográficas trazem a seguinte possibilidade para a gente. Aquilo também pode ter sido, pode representar o que a gente chama de antecipação mágica.
marca texto, e o que seria uma antecipação mágica. Ao invés de ser apenas um espaço de registro. É antecipação o quê? Mágica. Mágica. E não seria só uma ideia de um registro, o que aconteceu, e sim uma projeção do que gostaria que acontecesse. Ou, como a gente utiliza, né, quem acredita, né, em Deus, quem acredita nos deuses, enfim, quem acredita em alguma coisa, geralmente quando quer muito algo, ele pede, ele reza, ele ora. Né? Então, acredita-se também nessa possibilidade, que aqueles desenhos eram como se fosse uma forma de oração, pedindo que aquilo acontecesse. Pode ser, aí uma outra corrente aí lança essa teoria e aí você vê como, e aí isso é história dinâmica. De repente, se você, porque também o que valida uma teoria científica? Você teve essa sacada, né? Isso aí poderia ser um manual de instrução, que a gente adora ler. A gente compra um negócio, a gente para e fica ali, né? 3 horas mesmo, né? A gente quer que ligue logo e, né, sai usando. Bem, mas pode ser que para gerações futuras, como se fosse uma cartilha, né? Como caçar. Né? Muito embora os desenhos eles não tinham ainda aquela questão, né, perspectiva, estava longe disso, e da própria coisa, até brinco, se fosse um teste psicotécnico, o pessoal não passava não, porque não tem essa questão, não tem um chão, né? Os personagens flutuam no espaço, e às vezes eles estão no mesmo nível, né, do animal, né? O animal parindo no meio do nada, assim. Então, pode ser, né? Mas o que eu estou falando, para validar uma teoria científica, aí você teria que comprovar a partir de quê? De relatos, de fotos, de pesquisa, e aí de repente a sua tese pode passar a ser aceita e se tornar de repente um novo paradigma. É assim que funciona a ciência. Porque ideias a gente pode ter milhares, mas para validar essa ideia a gente precisa, com rigor científico, né? Nesse caso, fatos a gente não vai ter, mas a gente precisa de evidências, pistas, e construir uma narrativa científica que possa nos levar a constatar que esses desenhos poderiam ser uma espécie de cartilha, né, como as futuras gerações deveriam proceder. Tá? Isso é uma coisa que é importante e que nos deixa muito, digamos assim, inseguros às vezes, é porque a grande base dessa cultura era oral e ela foi se perdendo com o tempo. Segurava um clã, que firmava um clã, era essa transmissão, né, de geração em geração dos seus valores, das suas histórias, das suas lendas. Mas quando as sociedades vão deixando de ser simples, nesse caso, basicamente formado por um clã só, começa a se tornar complexo, isso vai muitas vezes, né, foi se diluindo. Okay? Então, vamos para o próximo intervalo comercial. Daqui a pouco a gente começa a falar de sociedades complexas e a arte no Egito. Nossa videoaula, você vai poder aproveitar assistindo a qualquer horário, para poder lembrar e arrebentar na nossa prova. Na sexta-feira que vem, para começarmos bem a nossa próxima sexta-feira, dia 25. Ok? Bem, arte no Egito. A primeira parada da nossa viagem aqui da história da arte, em que utilizamos mais tempo para pensar, falar sobre, mostrar imagens, foi a questão da arte no Egito. O que é importante da gente pensar? Era uma sociedade bastante complexa. O que eu chamo de sociedade complexa? Quando temos já uma diversidade de classes sociais.
O Egito já é uma dessas grandes civilizações da antiguidade. A arte aparece com muita força no Egito. Ainda posso dizer para vocês, não com a função também estética da contemplação pela contemplação. A arte no Egito também tinha uma função, olha a palavra de novo aí, utilitária. Qual era a importância da arte naquela sociedade? Ela, sobretudo, era utilizada para expressar e relatar e retratar os grandes feitos de alguns personagens, para que eles, quando chegassem na vida após a morte, pudessem apresentar, digamos assim, uma espécie de currículo da sua vida, dos seus feitos. Daí a gente vê o seguinte, sublinhando e passando marca-texto. A arte no Egito está muito relacionada com algo que eles davam a maior importância, que era o quê? A vida após a morte. Essa talvez seja um grande mote para a gente entender esse povo, né, egípcio. Estamos falando aí, obviamente, de 4.000 a.C. até, pelo menos, o período ali que a gente vai chamar de depois de Cristo, os primeiros séculos. O grande auge, né, dessa sociedade, desse povo, desse império. Ali se formou um grande império, o Império Egípcio. Então o objetivo da arte egípcia era só retratar reencarnação? Não, eles chamavam de reencarnação. Qual o conceito de reencarnação? Morreu, você pode voltar em outra pessoa que está viva. Eles acreditavam que morreu, tem um reino dos mortos, ok? E que esse reino dos mortos é tão importante quanto a vida. Alguns davam até mais importância a essa vida pós-morte do que na própria vida, ok? Mas não com essa ideia de que vão voltar. Não. É como se fosse também aquela ideia do cristianismo, da ideia do paraíso, que vai para o céu, né, para algum espaço eternamente. E para que ele fosse eternamente para um outro espaço, seria bom que ele já chegasse lá, né, digamos assim, gostando das credenciais, dando a carteirada. Ó, eu fui general, aqui, olha os meus feitos. E isso mostra também que essa parte artística, ela estava muito relacionada a quê? Quem é que podia contratar artistas para pintar o seu currículo? Né? Eram nobres, ligados diretamente ao faraó, ou então grandes personalidades. Professor, fala. Então os feitos dele durante a vida eram levados de boa, depois que eles morressem como crédito? Sim, eles acreditavam nisso. Óbvio que, bom saber que esses desenhos, essas pinturas, Bruno, né, muitas vezes, a maioria das vezes, criavam, né, aquela coisa, uma biografia que era super autorizada, então era muito mais para dar um destaque àquele personagem. Tanto é que a gente mostrou algumas imagens que algumas dessas pinturas revelavam um personagem gigantesco perto em relação aos demais. Tem então, acho que de um militar que está numa espécie de biga, né? Então ele é retratado de forma gigante, enquanto os outros, até os próprios cavalos também, né, do inimigo, sempre retratados de uma forma pequena, menor. Então era um jeito também de criar esse currículo, mas quase divinizando esse indivíduo. Tá? Os desenhos, essas pinturas, então, estão muito presentes aonde? Nos sarcófagos. Quem foi lá no Museu Nacional, agora, ou no nosso passeio que fizemos recentemente, a gente viu que os sarcófagos mesmo ali eram extremamente artísticos. Ali as pinturas, a gente viu a múmia de uma que tinha sido cantora, né? Então a vida dela estava sendo descrita ali.
e nas paredes também no interior das pirâmides, das tumbas. Então, essa arte está muito manifestada nesses universos. Nos ajudam a perceber como vivia esse povo no Egito. Sobretudo porque retratava as classes sociais mais abastadas. Mas também tinha espaço dentro desses desenhos para mostrar as demais classes sociais. E até interessante que geralmente era meio que hierarquizado. Na parte de cima, viu a representação da nobreza, depois dos comerciantes, depois dos homens livres e lá no último estágio, os escravos. Então, esses desenhos nos ajudaram muito a entender um pouco da configuração econômica, política e social no Antigo Egito. Okay? Uma coisa que chama muita atenção é que esses desenhos, eles têm uma estética, né? Uma característica principal. Todos os personagens são desenhados sempre de... Chamamos isso de... Fale alto aí, por favor. Lei da frontalidade. Sublinho e marco o texto 3 vezes. Lei da frontalidade. Aonde os personagens eram sempre retratados de perfil. Ser artista no Egito não significava ser um indivíduo criador, criativo e revolucionário. O artista lá na sociedade não tinha esse status da individualidade. E o que o caracterizava como artista era repetir essa forma de retratar os personagens, as cenas cotidianas, o currículo do indivíduo que estava ali enterrado. Uma coisa também que chama a atenção era que muitos animais eram mumificados, enterrados juntos ali, né, às vezes escravos, para que esse indivíduo, dependendo da sua condição econômica, quando chegasse nessa vida após morte, já levasse consigo seu animal de estimação. Lá no próprio museu a gente viu umas múmiazinhas de gatos. Não lembro, mas acho que gato tinha. Acho que eles eram mais do gato. Né? Não me recordo. Tinha lá cachorro. Mas mostrando assim que animais de estimação também eram até mumificados. E é um processo extremamente... Se você pensar para 4.000 anos atrás, era de uma cientificidade que as múmias resistem até aí, até hoje. Tem múmias ali de 3.000 anos, 4.000 anos. Então, é um processo que retirava todas as vísceras, os órgãos, que pudessem apodrecer, botavam lá, acho que era betume, não sei se foi tipo de formol, e enfaixavam o indivíduo, e assim preservaram aí até hoje. Então, é um momento importante da arte, aonde a gente começa a ter pistas já de uma escrita que para a gente não é muito fácil. Hoje ela já está decifrada, né, chamados hieroglifos, mas que eram mais com códigos, pareciam mais códigos do que letras como a gente conhece. Até porque nosso aprendizado da escrita se dá no alfabeto indo-arábico, aonde tem letras, mas nem todos os povos, todas as civilizações funcionaram desse jeito. E no Egito a forma de escrita era com esses espécies de códigos, que só foram decifrados no século XIX, numa expedição de Napoleão à França, e um dos generais lá do Napoleão, Champollion, que um livro chamado, acho, o Livro dos Mortos, a Pedra de Roseta, alguns documentos, né, até porque eles gravavam muito também em pedra, alguns desenhos, né? E aí esse Champollion, como estudioso do egiptólogo, ele consegue
começar a decifrar essa linguagem, essa escrita, né? E aí passamos a conhecer mais ainda sobre a cultura, a civilização egípcia. Fechando esse bloco, quero destacar, já que eu falei das pedras, então também aparece alguma produção artística gravada nas pedras, e geralmente em baixo relevo. Temos as duas possibilidades, ok? Baixo relevo é quando o desenho, a escultura está no interior da pedra. Alto relevo é quando é o contrário. As imagens se destacam, né, estão para fora, digamos assim. Ou seja, no alto relevo, a pedra que é devastada para revelar as imagens. No baixo relevo é o contrário, a pedra é escavada para que essas imagens apareçam, né, na parte interna. Ok? Mais alguma pergunta sobre o Egito? Pode falar esse nome do alto relevo do baixo? Alto relevo é quando as imagens se destacam da superfície. Ok? Então, provavelmente, o que se faz? Vai devastando a pedra para que as imagens fiquem mais aparentes. O baixo relevo é o contrário, você vai escavando para que a imagem apareça no interno, né, da superfície. Geralmente é em pedra que se faz. Ok? Dito isso, vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com arte na Grécia. História da arte, nossa revisão. Agora vamos falar sobre a arte na Grécia. Para tudo, porque esse é um momento fundamental da história da arte. Na Grécia, no chamado Império Grego, existiu o Império Grego? Não. Nós temos o quê? Cidades-estados. Diversas cidades que eram autônomas em relação. Não existia um rei grego. Ok? E nessas diversas cidades, a arte, não só a arte, eu acho que é um grande berço do pensamento, da expressão em diversas áreas, que vai marcar fundamentalmente a sociedade ocidental nos dias de hoje. Se você pensar, a filosofia, a política, os esportes, algumas coisas relacionadas à medicina, ao teatro, o início da música, das artes, né, plásticas, digamos assim, a escultura, a arquitetura vai ser muito forte também. Então a gente vai ter a política, em vários campos. Os gregos marcaram fundamentalmente a nossa cultura, e essa marca vem até os dias de hoje. Então não só pensar na sua importância artística, mas também em como eles foram importantes para, de certa forma, criar o pensamento que nos rege até os dias de hoje. Em relação à história da arte, três pontos aí bastante importantes que a gente precisa sublinhar, frisar, que vocês devem guardar. Em relação à arquitetura, como bem lembrou ali meu amigo Carlos, eles ficaram muito conhecidos pela majestosidade, digamos assim, dos seus templos. E uma das coisas que caracteriza bem esses templos é a questão das colunas. Primeiro, templos para quê? Templos de quê? Eram geralmente as divindades. Os gregos, por muito tempo, construíram a sua religiosidade a partir da contemplação e a devoção, digamos assim, a uma pluralidade de deuses, com uma característica e uma diferença em relação ao Egito. Enquanto o Egito nós tínhamos deuses com formas humanas e alguns zoomórficos, antropozoomórficos, que eram meio animal, meio gente, na Grécia todas as divindades eram com características humanas, eram
homens e mulheres, mas que tinham essa divindade, tinham poderes, né? E viviam, como acreditavam, no Olimpo. Dentro da mitologia grega, a gente também tinha os semideuses, geralmente, né, frutos da mistura de algum deus ou alguma deusa com um mortal, ou uma mortal. E aí, né, tínhamos alguns semideuses. Um exemplo deles é o Hércules, o Aquiles, né, o Teseu, alguns estavam dessa mitologia, nessa grande mitologia, como semideuses. Será que existiram? Acho que não sei se foi aqui ou numa outra aula pela. Mas será que essas histórias aconteceram mesmo em algum tempo? Desconfio de que toda história, quando ela é criada, ela tem algum fundo, algum acontecimento próximo, parecido. É possível que tenha acontecido algo. Só que, como fenômenos que a gente não consegue explicar racionalmente, geralmente a gente acaba levando ele para um plano, né, plano espiritual, um plano do metafísico. Então é provável que essas histórias, alguma coisa parecida, por exemplo, acreditaram que tinha um palácio em Knossos, na cidade de Knossos, que era um palácio gigantesco, o rei Minos. E esse palácio tinha tantos quartos que mais pareciam um labirinto. Epa, essa história eu já ouvi. Rei Minos, que era meio tirano, meio cruel. Minos não poderia ser a encarnação do Minotauro, num palácio que mais parece um labirinto? Então, da onde, né, aonde as lendas, essa mitologia surge, talvez é possível que em algum momento alguma coisa parecida, ou alguém muito forte que de repente habitou aquele lugar, que tinha uma força descomunal, e se é tão descomunal só pode ser mesmo algo divino, né? Então talvez essas histórias foram sendo coletadas e oralmente transmitidas durante muito tempo. Parte delas nós conhecemos, porque um poeta nos escreveu, né? Homero, que a gente não sabe muito bem se ele existiu ou não, pode também ser mais uma lenda, né? Mas atribuímos a Homero 2 poemas épicos que nos fazem entender bastante da mitologia grega, que é a Ilíada, né, e a Odisseia. Ilíada narra a guerra de Troia, aonde deuses e humanos estão ali todos misturados num conflito enorme que começa por conta do concurso Miss Olímpico, né? Cismaram lá que queriam saber qual a deusa mais bonita do Olimpo. Ninguém queria comprar essa briga, queria esconder. Então desceram a terra e escolheram um mortal lá para ser o juiz. Em quem ele votou em Afrodite. Então ele acabou recebendo a ira das demais concorrentes. E a guerra começa mesmo por conta disso. Fazem com que ele fazer ele raptar a princesa de Troia, e aí pau quebra, digamos assim, né? Da onde a gente tem uma famosa passagem dessa história que virou uma expressão, né, que a gente usa. Pô, isso aí é o maior presente de grego. O que significa um presente grego? Porque a história do cavalo de Troia, os gregos dão de presente os troianos um cavalo enorme de madeira, e eles recebem, estava todo mundo meio chapocado mesmo, né? Recebe aqui, que legal, que bacana. Na hora que está todo mundo dormindo, de dentro do cavalo saem os soldados, né, e tomam a cidade. A outra história é a Odisseia, é a viagem de Ulisses. Na época não tinha GPS, então ele levou 20 anos e nada era tão longe assim, né? Mas enfim, ele levou 20 anos para chegar na sua terra, onde ele era o rei, né? Então narra toda essa epopeia de Ulisses para voltar para casa, e passa por vários livros, muito interessante. Então, o Homero ficou sabendo parte dessa tradição oral, que em algum momento ela foi passada por esse código escrito.
Aí voltando para falar da questão da arquitetura, então os deuses, todos os deuses, quase todos eles, recebiam em sua homenagem para contemplação grandes templos, esculturas majestosas, né? E esses templos eram segurados, digamos assim, por colunas. Temos 3 tipos de colunas que são muito importantes e que, se a gente observar, várias construções até contemporâneas ainda recebem esse tipo, né, de adorno. Né? No Museu Nacional tiramos fotos lá de frente, né, até conseguimos reconhecer um pouco dos estilos daquelas colunas. A coluna que tem um capitel mais simples, como é que se chama? Dórico. Okay? Se ela tem uma espiral que lembra um chifre de bode, de carneiro. É carneiro lá. Europeu, o carneiro aqui não tem aquele chifre. Nosso carneiro tem chifre. Chifrudo lá, europeu, né? Em espiral, se chama jônio. E se ele tem adornos de folhas, flores, um rebuscado diferente, coríndio. Okay? Preciso sublinhar e passar marca-texto umas 5 vezes. Ok? Então, esses 3 tipos de coluna. Okay? Às vezes apareciam, como a gente até viu lá no próprio museu, um momento que eles misturam. Tem detalhes jônicos com corídeo. Então, viva a América. Mas essas 3 diferenças básicas são fortes para a gente reconhecer o estilo. Okay? Na questão da escultura, eles chegam à plenitude na questão da escultura. E chama a atenção que, se no Egito os artistas não tinham uma individualidade, na Grécia eles começam a ter nome, já começam a ter uma referência, como por exemplo o Fídias, que é o grande escultor grego, e a quem atribuímos várias obras importantes lá dentro das poucas que nos chegaram. A gente, quando vê uma escultura, a escultura grega, muitas que chegaram até nós a partir de réplicas produzidas pelos romanos, para que não perdesse essa cultura. Okay? Mas uma das mais famosas do Fídias, é aquela do Discópio, no qual ele mostra como se fosse um atleta lançando, se preparando para lançar o disco. Os Jogos Olímpicos surgem na Grécia, então eles retratavam um pouco isso nas pinturas e nas esculturas. E essa é uma das esculturas famosas. Uma outra famosa é a Vênus de Milo, e que nos chegou já amputada, ela teve algum problema de braço, tantas invasões, e acabou ficando um grande marco, um grande estilo. Aliás, não falei isso nos outros momentos, mas só para retratar, e talvez até sublinhar, toda figura feminina que foi sendo encontrada, vestígios dessas possíveis pequenas estátuas de mulheres, eram chamadas genericamente de Vênus. Na antiguidade, que encontramos e essas peças que encontramos na antiguidade, quase todas mostravam seios muito fartos e um ventre bem avolumado, que simbolizava a ideia de fertilidade. Okay? Então, Vênus acabou sendo meio que uma atribuição a todas essas peças femininas, esculturas femininas que encontramos ao longo da história. Então, a escultura foi plenamente o êxito e acabou se tornando uma grande marca. Sobretudo, uma coisa para chamar a atenção também, talvez sublinhar, foi um século de ouro, sob os auspícios do governante Péricles, em Atenas. Atenas foi a grande capital cultural da antiguidade. Para acontecer naquele momento, tinha que estar em Atenas, tinha que ser ateniense ou estar por ali. Assim como a gente tem a marca depois da arte sendo importante nas cidades italianas, sobretudo Florença, depois em Paris, no século XIX, XVIII, XIX, e
contemporaneamente, eu acho que seria mais Nova York, hoje essa capital central, né, universal da cultura e da arte. Mas, voltando aqui, então na escultura, um esplendor enorme. E na pintura? Na pintura, o que a gente via eram pinturas nos templos, mas uma característica muito forte, aí eu quero sublinhar 6 vezes para vocês e passar muito mais para frente, é que essa expressão artística nos chega plenamente num objeto que provavelmente para eles era um objeto mais simples, de uso cotidiano, que eram os vasos de cerâmica. Aonde era o quê? Era um depósito de água, ou de azeite, ou de vinho, e muitas pinturas nesses vasos de cerâmica. Era uma forma de ornamentação, mas tinha um motivo, tinha uma temática. Qual era essa temática predominante? Religiosa. De qual aspecto? Da mitologia grega. Anotou? Contou aí? Qual era o tema recorrente dessas pinturas, desses vasos de cerâmica? A mitologia grega. Eram cenas da mitologia. Mesmo quando essas cidades gregas começam a sofrer o impacto da filosofia, a filosofia vai surgindo para contrapor a visão de mundo religiosa, espiritual, né, ligada à questão da mitologia. A filosofia vem para trazer a ideia de que para entender o mundo é preciso usar a razão. Então, a filosofia contrapõe o mundo calcado na religiosidade, na mitologia, de uma forma geral. Mas mesmo assim, a motivação temática, artística, vai ser das cenas da mitologia grega. Ok? Grande é talvez o grande berço dessa cultura efervescente que vai impactar, né, quando os romanos tomam, né, invadem as cidades gregas. O modelo é tão forte que os romanos vão se apropriar dessa cultura grega e acabam até funcionando meio como divulgadores dessa cultura, porque vão espalhar essa estética grega para os vários lugares que eles foram anexando, no maior império de todos os tempos da humanidade, que foi o Império Romano. Todo mundo conhecido no período, parte da Europa, norte da África, pedacinho ali da Ásia, todo esse mundo que era conhecido na antiguidade se tornou romano. Então, foi o maior império, né, territorialmente falando, da humanidade. E o conceito cultural, estético que eles vão levar para esse mundo todo romano foi a arte, né, a estética, a cultura grega. Daqui a pouco a gente volta com arte medieval. É rapidinho. E para o nosso mais um bloco da nossa revisão da história da arte. O assunto agora é arte medieval. Depois da grande expansão do Império Romano, como a gente costuma dizer, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, o Império Romano começa a se enfraquecer e começa a ser invadido pelos povos que viviam nos seus limites. Esse período é chamado pela história de invasões bárbaras. Esse conceito é bastante discutível, né? Mas talvez bárbaras por conta das barbas compridas boa parte desses povos, né? Como os vikings, dos gauleses, dos nórdicos, né? Mas talvez seja uma possibilidade. Mas com certeza foi um conceito pejorativo. Dizer que era bárbaro é porque eles não apreciavam ou não respeitavam os totens culturais que os romanos apreciavam, sobretudo aprenderam a apreciar com os gregos. Mas o que leva a isso é que o grande império romano começa a se fragmentar, a ser pulverizado e vai ser dividido para ser melhor, teoricamente, administrado em Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma,
e o Império Romano do Oriente, cuja capital foi Bizâncio. Bizâncio, o Império Romano do Oriente. E depois, numa puxação de saco lá numa boa, né? Bizâncio se tornou Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino. E hoje, atualmente, onde que é? Istambul, né? Capital da Turquia, Constantinopla. Em relação ao Império Romano do Oriente, a gente tem uma marca importante da arte durante a Idade Média, que é a arte bizantina. Esse estilo estético bizantino, sobretudo numa manifestação que vai ser muito característica da arte bizantina. Qual é? O mosaico. Ok? Sublinha em mosaico, passa o marca-texto. Mosaico. Isso é bastante característico dessa cultura produzida, dessa manifestação artística no Império Romano do Oriente. Depois a gente vai chamar de bizantino, arte bizantina. Ok? Agora, qual a grande temática dessa arte bizantina? A religiosa. Mas de que religião estamos falando? Católica. Quer perguntar? E aí, para entender isso, católicos, mas da onde vai surgir esse negócio de católico? Se a base da questão religiosa, tanto na Grécia quanto em Roma, é a questão do politeísmo, né, das diversos deuses, divindades, da onde surge essa ideia e que vai impactar diretamente a arte e a cultura de uma maneira geral desse período que a gente chama de Idade Média. Olha, a Igreja Católica, ela vai começar a se consolidar a partir da figura de Jesus Cristo. Ok? Essa figura, que é uma figura, ao meu ver, histórica, né? Acredito na historicidade de Jesus, alguns outros talvez não acreditem, mas e a partir dele foi um grupo, né, de seguidores começam a divulgar essa mensagem de Jesus e, sobretudo, a importância de Paulo, né, São Paulo, para divulgar isso além muros dos judeus, do povo judaico, permitiu que começasse a ser criada, a ser pensada e constituída uma religião, uma nova religião. Se a princípio, talvez a ideia do próprio Jesus fosse sacudir, digamos assim, a base do judaísmo, ele percebia que era muito mais exteriorizado. Então, eu estava falando sobre a questão da religiosidade, né, católica, essa igreja que vai surgindo, sobretudo aí a partir de Paulo, que vai divulgar essa religião além dos muros do judaísmo, e faz com que essa igreja comece a ser constituída. E vai ser um foco, vai ter um foco importante, porque ela vai se fortalecer dentro dos escombros do Império Romano. Falei para vocês que na pulverização administrativa que vai acontecer na Europa Ocidental durante a Idade Média, com o sistema econômico que a gente estuda a beça lá na escola, qual é o chamado? Como é que se chama aquele sistema? Feudalismo, né? Aonde, ao invés de grandes impérios, né, vai pulverizando e cada pedaço lá de terra tem um nobre, tem seu servo. Então, na Europa Ocidental, esse fenômeno vai se verificar, mas uma coisa que dava uma certa identidade cultural a toda essa região era a presença da Igreja Católica. Qual o fator? Falei isso aqui, né? Falei isso aqui. Quero ver quem sabe. Vou sublinhar, hein? Qual o fator cultural que permitiu essa unidade e essa força da igreja em toda a Europa Ocidental? A língua. Qual, Antônio? Qual? O latim. A partir, né, desses escombros do Império Romano,
uma coisa que unificava esse império, algumas características do Império Romano que unificavam ele em toda a sua extensão. Era a moeda, a legislação e a obrigatoriedade do latim como uma segunda língua. A partir desse fator cultural que dava uma unidade em toda a região europeia ocidental, a Igreja Católica se consolidou. Tanto é que só podia ser rezado em latim e dominava-se o latim, porque em qualquer lugar dessa Europa ocidental que se falasse o latim, as pessoas compreenderiam. Ok? Então, a partir desse fator de unidade, a Igreja foi consolidando, né, o seu poderio. E mesmo nos escombros administrativos, ela se torna uma instituição forte, e tão forte que a ideologia do momento, daquele período que a gente chama de Idade Média, vai ser dominada pela questão religiosa. A centralidade da questão religiosa vai ser forte, e as marcas dela, dessa presença da religiosidade, vai ser percebida claramente na questão artística. Então a gente pode dizer que só tinha expressão artística religiosa durante a Idade Média, certo? Errado. Não, também não era assim. Mas podemos garantir que mais de 80% dessa produção artística, plástica, visual, tinha como temática a figura de Cristo, a figura de Maria e a figura dos santos. É a grande temática que vai ser recorrente durante a Idade Média. Na Europa Ocidental e até na Europa Oriental, lá havia igreja, a cultura bizantina, a arte bizantina. Nessa manifestação da Europa Ocidental, a gente tem como grande suporte para as pinturas, são madeiras, os retábulos de madeira. Isso vai ser muito forte dessa pintura do santo. E uma coisa que vai crescer em termos de arquitetura é a questão das igrejas. Os grandes centros, talvez as grandes construções que vão ter a estética, a identidade e produção durante esse momento da Idade Média, que é a Idade Média que a gente chama geralmente em torno do século V depois de Cristo até o século XV, mais ou menos, em torno disso. Por isso que chamavam de a Noite dos Mil Anos, Idade das Trevas. Já deram vários nomes a essa Idade Média. Então, uma das grandes construções arquitetônicas são as igrejas. Que, a princípio, nós temos dois grandes estilos, né, dessas construções, né, das igrejas. Gótico é o segundo, né? Qual é o primeiro? Tem o estilo gótico, que a gente já vai verificar na chamada Baixa Idade Média, onde tem os arcos mais ogivais, e o primeiro estilo? Não é romano, é românico, né? É isso? Românico. Românico, nos períodos que a gente chama de Alta Idade Média. Alta Idade Média é o período inicial, ok? Alta e baixa, já a partir do século XII em diante. No românico, geralmente as construções são mais mais assim, nesse formato assim, quadrado, né? Meio que parece mais uma fortaleza, e não tem características de desenho, as portas, as abauladas são arredondadas. E o outro estilo gótico, já vai aparecer também com influência, eu percebo, de uma cultura islâmica que vai estar circulando e invadindo algumas regiões europeias. E o gótico ele é marcado por essas abauladas, digamos assim, ogivais, e da questão das enormes
agulhas, né? Quase todas as igrejas, no estilo gótico, elas têm muitas pontas, né? A ideia de que esses minaretes teriam uma ligação com os céus. Quanto mais alto, mais firme, mais, né, seriam mais próximos de Deus que eles estariam, né? Então, parte das igrejas, como a Notre Dame, e algumas catedrais europeias, acho que de Milão, elas têm essa característica. Lembra muito que a de São Pedro, né? São Pedro de Alcântara, ela lembra muito também desse estilo gótico. Pode dizer do estilo gótico? Aí outra característica que vai estar presente, sobretudo nessas catedrais desse estilo gótico, bem lembrado ali, é a questão dos vitrais. Com motivos religiosos. Esses eram fortes também, a questão dos motivos religiosos desses vitrais. E que era um show à parte, né, na questão da luminosidade, quando batia ali. Era uma outra, né, um espetáculo. Provavelmente, quem já foi lá, não fui ainda, continua na minha campanha, ajuda o professor Esperança. O professor quer conhecer a Europa, né, ajude. É doido? Chega lá para doar R$5, né? Então, assim, bem, a tia Dilma agora está recortando tudo, vai dar ajuda ali. Deixa a tia Dilma lá. Ok? Então, vitrais coloridos, bonitos, né? Mas teve um aluno que falou que viu e ficou impactado com essa visão, sobretudo quando a questão da luz bate, a luz do sol. Então, é lindo. Uma característica fundamental dessas grandes catedrais, desse estilo, é o pé direito, né, como a gente diz, muito alto. A abóbada, geralmente com pinturas, né, e muito alto. Para quê? Qual era a ideia? Essa monumentalidade toda. Para você se sentir uma formiguinha de Deus. Para você perceber que você era bem que assim, coloque-se no seu lugar, né? E perceba a onipotência de Deus. Então essa é uma das características e que reflete um pouco de como era pensada também a religião nesse momento. A religião fazia com que a ideia de que Deus tomava conta de tudo, Deus estava à frente, acima, do lado, em relação a tudo. Agora, a gente sempre teve essa ideia de que somente era a motivação religiosa que inspirava a arte. Mas fui descobrindo tapeçarias, grandes tapetes, iluminuras, não só religiosas, mas também com temáticas populares, mostrando cenas de um cotidiano medieval, das feiras, das lutas de cavaleiros. Então também tem espaço para essa arte, mas a que ficou mais forte, que mais ficou relevante e que chegou até nós, nos dias atuais, que a gente ainda consegue contemplar, vi de uma exposição incrível que teve sobre o acervo do Vaticano, no Museu de Belas Artes, acho que 1 ano, 2 anos atrás. Então, o que nos chegou foi essa arte calcada na questão religiosa, que é o grande mote que permeou e marcou a arte no período medieval. Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco, falando sobre o renascimento cultural. Hora do descanso. Vai ao banheiro, come uma pipoca, daqui a pouco a gente volta. Bem, chegamos à última parte, o último bloco da nossa revisão para a prova de História da Arte. Então vamos lá. Esse momento é o momento do renascimento. Olha, quem que vai dar esse nome? A gente tem possibilidade de ter sido
um historiador da arte contemporâneo ali daquele momento, o Giorgio Vasari, que pode ter criado esse conceito. Outros acreditam que foi um historiador do século XIX, final do século XVIII, XIX, início do XIX, Michelet, francês. Mas, vamos pensar no conceito. Se é o renascimento, eles estavam considerando que vinha antes tinha morrido. Ok? Era para ressaltar a ideia de que a arte de novo começou a florescer e foi além da temática dominante, quase totalitária da temática religiosa durante o período da Idade Média. Então o Renascimento vai ser um momento em que colocam isso para a gente, que a arte vai florescer novamente com força e sobretudo a partir de uma classe social que vai ser bastante importante como motor da história a partir daí. Da Idade Moderna em diante, nós temos uma história da ascensão social, econômica e depois a ascensão política de uma classe social, que é a burguesia. Okay? Mas o que tem a ver burguesia com o Renascimento? Uma palavra importante que vai marcar esse período do Renascimento é o chamado mecenato. Sublinha aí, marca, texto. O que é o mecenato? Mecenas, né? Escreve M-E, cadê? M-E-C-E-N-A. Os mecenas. Quem eram os mecenas? Patrocinadores dos artistas, que comentavam as obras, geralmente eram comerciantes, mas também poderiam ser religiosos. O Vaticano funciona, né, e o Papa da época, ele comenta a Miguel Ângelo toda a pintura, né, da Capela Sistina, uma das obras mais importantes, né, da história da arte, por exemplo. E alguns outros bispos em outras regiões também funcionavam nesse sentido. Patrocinavam artistas para produzir. Vide o Caravaggio, né, o Michelangelo de Caravaggio, que é um artista sensacional, uma vida bem conturbada, mas que ele era financiado por um determinado bispo, né, da cidade onde ele vivia, em Florença também, para produzir quadros sensacionais, lindos, né? Então essa importância do mecenato vai ser muito forte para a gente entender o florescimento dessa arte renascentista. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é quais eram os padrões estéticos que o Renascimento vai exacerbar, vamos dizer assim, bonito. É uma volta, né? De certa forma, é uma volta aos valores estéticos dos gregos. Voltam lá com inspiração na estética grega e isso, né, aparece com força. Como assim, professor? Por exemplo, a temática religiosa desaparece com o Renascimento? Não, ela continua forte. Só que antes os santos e a figura de Cristo, de Maria, que eram retratados de uma forma mais seca, sem muita vida, até sem humanidade, eles passam a ganhar meio que contornos dos deuses gregos. Então, nessa ideia, né, nesse sentido, tanto na pintura quanto na escultura, esses personagens bíblicos vão ganhando contornos muito semelhantes à estética desenhada, né, tanto na pintura e na escultura, do que os gregos faziam. O que vai dar um outro grau de humanidade, né, um grau acentuado de humanidade para esses personagens que foram vistos durante a Idade Média, sempre com esse impacto de serem os santos. Tanto é que era muito presente na Idade Média, que é a presença das auréolas. Vão desaparecer do Renascimento? Ainda não, mas elas vão ficando cada vez mais sutis. E a gente vê as imagens pintadas, né,
dos santos, Jesus, uma fisionomia que nos lembra gente de carne, e não mais aquela idealização e mitificação tão grande como é. Tá? Então, isso é importante, ressaltar que os padrões estéticos é uma volta, né, ao chamado classicismo, né? Recuperam os valores da cultura clássica, sobretudo, né, greco-romana. Outra coisa importante da gente pensar é que o artista, aí sim a gente tem um momento em que os artistas começam a se individualizar. O artista começa a ter nome, alguns nomes e sobrenome, e representar um valor. Ter um quadro do Rafael Santos era importante, né? Ter um quadro do Da Vinci era muito importante. Então esses personagens artísticos começam a ganhar uma historicidade própria e começam a ganhar uma biografia própria, um espaço próprio, e vai marcar a arte até contemporânea, porque quando a gente vai geralmente no museu hoje, a gente acaba, isso aqui é um Picasso, isso aqui é um Monet, isso aqui é um Van Gogh. Na maioria das vezes você nem sabe o nome do quadro, mas você vai identificando o pintor. Então o artista, às vezes, ele até supera a sua obra no sentido de criar essa marca, como se fosse a marca. Isso aqui é um Dalí, com certeza é um Dalí, né? O que significa ser um Dalí? Então o artista começa a imprimir a sua marca. Isso porque tem muito a ver com essa relação do mecenato. O comerciante, o banqueiro, ele não investir num pintor tão desconhecido que não tivesse fama, ou que ele não ajudasse a ter fama, porque se tem fama, o quadro que ele tem na parede vale mais. Então, uma outra coisa que começa a acontecer aí é começar a ser criado um mercado de arte. Sublinho aí, passa o marca-texto. A individualização do artista e, ao mesmo tempo, o mercado de arte começa a aparecer, porque esse artista tem nome, esse artista tem a sua assinatura e isso tem um valor, né, diferenciado. Boto mais uma questão aí. Vamos lá. Boto mais uma questão. A partir daí, as artes plásticas vão ganhar um suporte material que até hoje ainda é forte, de pano, okay? Tecido, pano. A partir daí a gente vai ter essa característica das artes plásticas, das pinturas nessas telas de tecido, telas de pano. Okay? A partir daí ela passa a ser a grande suporte material. Não tem pintura em outro? Tem, pode ter, mas parece que a gente convencionou de que a pintura é nessas telas, né? Nessas telas. Em relação aos avanços, transformações, o que a gente percebe é que no Renascimento a utilização da perspectiva muda bastante a relação dos desenhos. Se a gente tinha uma coisa meio chapada, né, digamos assim, na Idade Média, os personagens muitos pareciam que tinham problema de pescoço, torcicolo, congênito, né? Com a arte plástica no Renascimento, os quadros ganham perspectiva. Você consegue imaginar a situação, ampliar o escopo dessa situação. No famoso quadro da Mona Lisa, a gente fica muito focado na imagem dela, mas se a gente perceber com mais atenção, a gente vai ver que tem todo um fundo lá atrás, um cenário de um vale, né? Então ela deve estar ou na varanda, ou em algum lugar, ou uma janela de fundo, né? E para que o pintor fazia isso? Ou como um holandês chamado Van Eyck, que ele pinta um casal, a mulher até está grávida, o marido, e ao fundo, poucos percebem, mas tem um espelho na imagem. E no espelho você consegue ver ele pintando o quadro.
Então é interessante essa possibilidade de perceber que não é só um instante, né, chapado. Ele quer dizer que aquilo é um instantâneo da vida, mas que tem um entorno. E que se a gente pudesse estalar o dedo, de repente a cena ia se movimentar, né? Então, trabalhar com essa ideia da perspectiva vai ser uma revolução dentro da questão da arte, que faz com que a gente interaja muito mais com as situações. A utilização também do claro e do escuro, isso vai ser uma recorrência e depois vai ser aprofundado bastante no estilo, que depois a gente vai estudar com mais calma, que é o barroco, né? Mas esse contraste, trabalhar a ideia dos contrastes e sobretudo da vida, da emoção, esse contraste, trabalhar a ideia dos contrastes e sobretudo da vida, da emoção às cenas retratadas, mesmo as cenas religiosas bíblicas. Alguns artistas são importantes, comentei agora rapidinho do Rafael, do Leonardo da Vinci, o Miguel Ângelo, tanto na pintura quanto nas esculturas, é forte, é marcante, mas temos vários, né, importantes, o Sandro Botticelli, que merece nosso crédito, e pensar o seguinte: o ponto inicial dessa grande revolução artística está situado na Itália, no Império Italiano, certo? Errado. De novo, não temos império. Cidades italianas. Lembra muito a questão da Grécia. A Itália era um pulverizado, né? Cada cidade tinha autonomia, como se fosse um pequeno reino. E, sobretudo, a cidade mais importante dessa questão artística foi Florença, até por conta da forte burguesia, da presença da família Médici, né, os Médici de Florença, que eram muito ricos, banqueiros muito ricos, e que bancavam vários artistas. Florença era o centro cultural desse renascimento. Óbvio que Roma também tinha sua importância, porque lá estava o Vaticano, que também era um outro, né, grupo que também funcionava nesse mecenato. Mas para acontecer artisticamente tinha que ser na Itália. E 3 fases que a gente chama do Renascimento: o Trecento, século XIV, aonde começa uma grande transição dessa arte medieval para a arte renascentista moderna. O 400, da onde a gente já tem essas figuras, né, do Da Vinci, né, do Miguel Ângelo, nascem aí, começam a produzir, né, o Botticelli. Depois o Cinquecento, já avançando aí no século XVI. E da Itália, esse movimento fez, né, ecoou, reverberou em toda a Europa. Mas isso é assunto para o próximo bloco, para o próximo momento, rumo à noite. Obrigado pela participação de vocês. Boa prova!